Sabe quando bate aquela curiosidade sobre ciência, mas a gente nem sabe por onde começar? Parece um universo gigante, complexo demais, né? Pois é, o objetivo aqui é justamente oferecer um mapa, um guia prático para construir essa base do zero. Ok, vamos lá. A primeira coisa para entender está resumida perfeitamente nessa frase. Iniciar na ciência tem menos a ver com decorar um monte de fórmulas e mais com uma mudança de atitude mental. É literalmente essa troca. Deixar de lado o eu acho e abraçar o tá, mas como eu posso provar isso? E essa virada de chave, ela muda o jeito que a gente enxerga o mundo. Pensa assim, aprender ciência é que nem uma obra, uma construção. E toda grande construção, claro, começa com a ferramenta certa. Nesse nosso caso, a ferramenta mais importante de todas é a nossa própria mentalidade. E isso nos leva a um ponto que é fundamental. Muita gente ainda imagina a ciência como uma lista de fatos para decorar num livro, mas a real é que não tem nada a ver com isso. Ciência é um verbo, sabe? É ação. É um processo que nunca para, uma forma de pensar que nasce da curiosidade, mas que é sempre guiada por um método bem rigoroso, até para a gente não se enganar. E se a mentalidade é a nossa primeira ferramenta, então o método científico é o alicerce, a fundação da nossa obra. É aquela base de concreto bem sólida, onde todo conhecimento é construído e, mais importante ainda, onde ele é testado e validado. Tá, mas como é que funciona esse método na prática? Basicamente, ele se resume a 5 passos. Primeiro, a observação. A gente nota alguma coisa acontecendo. Daí vem a pergunta: por que isso acontece? Em seguida, a gente cria uma hipótese, uma possível explicação que dê para testar. Aí vem a experimentação, que é onde a gente tenta de propósito provar que a nossa própria ideia está errada. E por fim, a análise e conclusão. A gente olha para os resultados e aceita o que eles mostram, gostando ou não da resposta. Agora, a parte mais legal aqui é esse conceito de falseabilidade. É isso que basicamente separa a ciência do que não é ciência. Uma ideia científica forte não é aquela que parece inquestionável. Pelo contrário, é aquela que pode ser provada como errada. A ciência está o tempo todo tentando quebrar as próprias teorias, porque é justamente essa busca por se provar errada que faz ela avançar e fica cada vez mais forte. Beleza, então a gente já tem a mentalidade certa e a fundação está pronta. Agora, o que a gente precisa é encher a nossa caixa de ferramentas mental, pegar os instrumentos que são essenciais para entender e praticar de verdade o pensamento científico. A primeira ferramenta é a dupla lógica e pensamento crítico. Pensa nela como um detector de mentiras pessoal. Ela ajuda a gente a sacar quando um argumento não faz sentido e, o que é mais importante, a nos proteger dos truques que o nosso próprio cérebro prega, os famosos vieses cognitivos. Sabe aquela mania que a gente tem de só prestar atenção no que confirma o que a gente já pensa? Pois é. A segunda ferramenta é a matemática básica. E calma, não precisa sair correndo achando que é cálculo avançado. A matemática aqui é como se fosse a linguagem do universo, a forma de descrever as coisas com precisão. Saber o básico de proporção, estatística, conseguir ler um gráfico, são coisas fundamentais para não se deixar enganar por números. E a terceira ferramenta é a alfabetização científica. É a capacidade de ler além daquela manchete de notícia que chama a atenção. Por exemplo, entender a diferença gigantesca entre correlação, que é quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo, e causalidade, que é quando uma coisa causa a outra. Entender isso muda da água para o vinho o jeito que a gente interpreta o mundo. Com a fundação pronta e a caixa de ferramentas na mão, chegou a hora de escolher a planta do nosso projeto. Ou seja, a área da ciência que mais chama a atenção, que desperta mais curiosidade. O mundo da ciência é gigante, né? Mas, para facilitar, a gente pode dividir em 3 grandes áreas. Primeiro, as ciências naturais, que olham para o mundo físico e biológico, astronomia, biologia, química. Depois, as ciências formais, que lidam com sistemas abstratos e lógica, como a matemática e a ciência da computação. E, por fim, as ciências sociais, que focam no comportamento humano e na sociedade, psicologia, sociologia, economia. Cada uma é um jeito diferente e fascinante de entender a realidade. Bom, agora vamos sair um pouco da teoria. O mais legal é que não precisa de um laboratório caríssimo para começar a pensar como cientista. Dá para praticar a ciência no nosso dia a dia de um jeito bem simples. Olha só, aqui tem 3 exercícios bem práticos. Primeiro, ter um caderno de notas. Anotar perguntas, observações sobre o mundo, qualquer coisa. Segundo, usar a técnica de Feynman, que é um teste de foco para ver se a gente entendeu algo de verdade.
Já vamos falar mais dela. E terceiro, consumir divulgação científica de qualidade. Seguir comunicadores que sabem traduzir o cientifiquez de um jeito claro e que empolga. E aqui está o desafio da técnica de Feynman na prática. Como seria explicar o que é fotossíntese para uma criança de 8 anos? Se a gente se enrola para explicar de um jeito simples, sem perder o que é importante, bom, isso é um sinal de que talvez a gente não tenha entendido tão bem assim. É um teste fantástico para o nosso próprio conhecimento. E, olha, para a gente ir fechando o nosso papo, é importante falar do espírito por trás de tudo isso. Porque, no fundo, praticar a ciência nos coloca numa jornada de muita, mas muita humildade. E essa frase resume a ideia de forma brilhante. Ciência é, antes de qualquer coisa, um exercício de humildade. É aceitar que o nosso conhecimento nunca está completo, que ele é provisório. É saber que a gente está sempre a uma nova descoberta de distância de ter que mudar tudo o que achava que sabia. E isso pode parecer estranho, mas não é um ponto fraco. Pelo contrário, é a maior força da ciência. Então, depois de toda essa conversa, fica a reflexão para começar uma jornada própria. Olhando para tudo isso que a gente viu, o que mais desperta curiosidade? São os mistérios do universo, a complexidade da mente humana, a lógica por trás dos computadores? No fim das contas, o ponto de partida é sempre esse, a curiosidade.